Vamos para a noticiário internacional. A gente volta a falar sobre as tensões no Estreito de Hormuz, que é uma passagem vital do petróleo para a economia global. Os Estados Unidos já estão no segundo dia daquilo que eles chamam de Projeto Liberdade, que é a operação para escoltar navios de carga na região. Diego Pavão está aqui com a gente, está aqui no nosso estúdio, vai explicar para a gente como é que funciona isso. Imagino que há muitas dificuldades. Quando a gente vê o mapa, a gente sabe o quanto isso é difícil, né, Diego? Com certeza. O Estreito de Hormuz, né, Jairo? Bom dia para você, bom dia para quem acompanha o live em casa. O Estreito de Hormuz já é uma passagem delicada quando se tem um fluxo normal de navios passando, justamente por causa daquele aperto que a gente vê ali, tem uma margem muito pequena para os navios trafegarem, e agora, no meio de uma guerra, isso tudo acaba sendo dificultado. Bom, pouquíssimos resultados até agora dessa operação dos Estados Unidos, tá? A gente tem registro de 2 navios passando, de bandeira americana, passando escoltados pelos navios de guerra dos Estados Unidos. Resultado muito abaixo do que é necessário para normalizar essa passagem. Vale lembrar, essa foi uma solução que Donald Trump tomou muito pressionado, né, Jairo, pela questão do preço da gasolina. Agora mesmo, antes de entrar no ar, eu recebi foto de um morador dos Estados Unidos que me mostrou a bomba de gasolina a quase $5 o galão. Os americanos estão pagando quase 50% a mais na gasolina do que eles pagavam antes dessa guerra, e vale a pena também lembrar, os Estados Unidos têm essa eleição de meio de mandato no fim do ano e o eleitor vai renovar o Congresso, a Câmara e o Senado. E claro, o eleitor, a gente sabe, vota muito pensando nessa questão de preço, ou seja, Donald Trump extremamente pressionado com isso. Vamos mostrar agora como está o tráfego no Estreito de Hormuz nesse momento. A gente tem até vou atualizar aqui para ficar o mais atualizado possível. A gente tem esse mapa que mostra em tempo real a passagem de navios, e a gente vai entender como os Estados Unidos pretendem fazer essa escolta pelo Estreito de Hormuz. Só para a gente situar quem está nos assistindo, os pontos que eu destaquei aqui nesse mapa são os navios. Os vermelhos são os petroleiros, os verdes são os navios de outros tipos de carga. Vale a pena lembrar, os que estão com a bolinha são parados, os que estão com seta estão se movimentando e aí na direção que essa seta aponta. Vale a pena a gente mostrar essa área aqui do mapa. Eu até vou dar um zoom para a gente poder ver melhor aqui. Essa área é a área que hoje é entendida como, vamos dizer assim, a sala de espera do Estreito de Hormuz. Mais ou menos, contando aqui e aqui, a gente tem 2.000 navios parados nesse momento, são 20.000 marinheiros parados nesse momento. Nessa área aqui, os Estados Unidos esperam o seguinte, que esses navios que querem passar pelo Estreito de Hormuz vão se concentrar nessa região até que se forme um comboio com os navios de guerra dos Estados Unidos, e aí sim, esse comboio pode conduzir esses navios de carga por aqui. E aqui seria, na verdade, exatamente o que se chama de Estreito de Hormuz de fato. Mais ou menos 33 quilômetros de largura nesse ponto aqui. A costa do Irã está bem aqui em cima, e aqui os países do Golfo Pérsico. O que é importante a gente destacar, eu falava, essa travessia já é difícil, já é mais complicada em tempos normais. A gente tem 3 quilômetros de largura para os navios passarem por aqui e 3 quilômetros no sentido contrário de largura. Por que isso? Se tem 33 quilômetros. O problema aqui é a questão de profundidade, calado. Esses navios esses grandes petroleiros, por exemplo, eles têm um calado, que é aquela parte do navio que fica abaixo d'água, que a gente não vê na superfície, de mais ou menos 20 metros. E aqui existe um problema sério de profundidade. Ou seja, esses navios precisam trafegar pela via que é designada pela questão do calado, pela questão da profundidade. E aí, quando a gente pensa que eles vão ser escoltados por esses navios de guerra, todo o espaço para manobra fica muito menor. E agora, a questão principal desse problema em relação ao Estreito de Hormuz é o seguinte, o que a gente tem ouvido, eu até falei com uma fonte que é da indústria marítima, e ela me diz o seguinte, a decisão final de passar ou não pelo Estreito de Hormuz não é dos Estados Unidos, para um navio passar pelo Estreito de Hormuz. A decisão recai sobre as seguradoras. Essa pessoa que me falou isso, que é da indústria naval, me falou, Londres é quem manda. Por que Londres? Porque é em Londres que estão sediadas as grandes seguradoras desses navios. Ou seja, se aquela seguradora entende que não dá para passar, que ainda é perigoso, não existe escolta dos Estados Unidos que vai poder mudar a cabeça dessa empresa que garante o seguro para esse navio. O que acontece na prática é que os navios
não passam. E aí existe uma questão também muito importante, Jairo, para a gente levantar sobre isso, que é o seguinte, olha, os Estados Unidos agora dizem que vão fornecer essa segurança, essa proteção para esses navios passarem. Essas seguradoras entendem, na verdade, o contrário, que não é sinônimo de proteção ter uma escolta de navios de guerra dos Estados Unidos. Elas entendem o contrário, que esses navios agora podem se tornar alvos mais fáceis justamente porque estão ali sendo escoltados por americanos, algo que o Irã não vai gostar de ver no estreito. Ou seja, o que eles entendem é que esses navios de carga podem ficar no meio desse fogo cruzado e aí sim o risco aumenta para a perda desses navios nessa passagem que é considerada tão perigosa no momento, isso sem falar, claro, das minas navais que o Irã colocou no Estreito de Hormuz. Muito bem, Diego Pavão trazendo para a gente todos os detalhes. Em breve na programação da CNN você vai saber mais sobre o andamento da situação do Estreito de Hormuz. Diego, muito obrigado. Obrigado, Jair. Até mais.